Super feliz de estar aqui hoje conversando com vocês sobre uma nova economia, uma economia mais inclusiva e mais sustentável. Vou contar um pouquinho para vocês sobre um movimento global e que nós, no Sistema B, articulamos, facilitamos em todo o mundo. Nós, hoje, vivemos uma grande mudança de cultura global e histórica. A gente tem uma super e única oportunidade de usar a força dos negócios para resolver problemas sociais e ambientais em todo o mundo. E aí, com isso, a gente conseguir construir uma nova economia, uma economia que seja mais justa, mais inclusiva e mais sustentável. É nosso papel, como Sistema B, através de uma rede global de parceiros, criar infraestrutura para essa grande mudança que está acontecendo em todo o mundo. Só que, para isso, é muito importante a gente reconhecer que é preciso evoluir todo o sistema. E, para isso, também é importante a gente conhecer dois fatores. O primeiro, que essa grande crise institucional que a gente vive, seja ela pública ou privada, ela é simplesmente um sintoma de um grave problema estrutural, crônico e sistêmico que a gente vive em todo o mundo, não é só no Brasil. O segundo fator importante para a gente reconhecer é que existem soluções escaláveis e viáveis para a gente poder fazer essa mudança que a gente tanto precisa. Quando a gente fala de falhas sistêmicas, a gente viu na primeira parte da manhã várias evidências, e aqui eu queria trazer só mais algumas delas, são complementares. Segundo o editorial do The Guardian, do meio do ano passado, no ritmo que a gente está hoje, a gente tem apenas 5% de chance de cumprir o Acordo de Paris. Isso pode ser uma grande catástrofe para as próximas gerações. A gente, ano passado, teve 66 milhões de pessoas que deixaram suas casas por causa de fome, pobreza, por causa de guerras, por causa de mudança climática. Essa é disparada a maior onda migratória da nossa espécie. E ainda por causa de mudança climática, a gente viu um pouco mais cedo, é possível que metade da Índia e Bangladesh fiquem inabitados ou inabitáveis na segunda metade desse século. Imagina o deslocamento de 1 bilhão de pessoas buscando novos lugares para viver e sobreviver. Oxfam soltou um novo relatório, esse dado já é desatualizado, de 8 indivíduos que têm metade da riqueza do nosso planeta. Aqui no nosso país, Brasil, 5 brasileiros têm a metade da riqueza do Brasil, equivalente a 100 milhões de brasileiros. Apesar de 90% das pessoas terem saído da linha pobreza extrema nos últimos 100 anos, 90%, que é um número expressivo, a gente vive um grande processo de concentração de renda em todo o mundo. Segundo a ONU, a gente ainda vai ter, nos próximos 15 anos, 1 bilhão de pessoas a mais nas favelas, que hoje é de 1 bilhão e vai dobrar em todo o mundo. A gente aqui faz parte de um seleto grupo em todo o planeta que come mais de 3 vezes ao dia. Aí tem 1/3 que vive de grãos, o outro 1/3 que passa fome. Ainda assim, a gente joga fora 1/3 de tudo que a gente produz. E 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas mal têm acesso à água potável. A gente pode passar aqui o dia problematizando e trazendo as evidências, de alguma maneira sensibilizando, mas é muito importante a gente ser propositivo e reconhecer que existem soluções que são alternativas viáveis e escaláveis para essa mudança que a gente tanto precisa. Construir infraestrutura para um principal agente econômico, que é o mercado, poder promover e criar uma nova economia que seja mais inclusiva e mais sustentável. Então, nosso primeiro objetivo no Sistema B é de identificar, certificar e celebrar quem são os líderes dessa nova economia. São aqueles que a gente chama de empresa B, ou uma empresa B certificada. São empresas que passam por um rigoroso processo de avaliação de impacto social, ambiental, e se comprometem, saem das intenções, firmam compromissos com alto nível de transparência e de prestação de contas. Hoje, atualizando os números aí na tela, são 2.367 empresas em 67 países, de mais de 130 setores distintos, com um objetivo: de redefinir sucesso em negócios, para que a gente não considere sucesso apenas o êxito financeiro, mas também o bem-estar da sociedade e do planeta. São empresas como as 104 empresas B no Brasil, como o que a gente tem, que vocês conseguem ver algumas delas, e reconhecer algumas delas aí na tela. E são empresas que, ao passarem por um processo rigoroso de certificação, avaliaram 5 grandes dimensões, como governança, colaboradores, relações com a comunidade, o impacto ambiental, relacionamento com os clientes. São mais de 160 questões, de mais de 100 combinações, e que sai uma pontuação de 0 a 200 pontos. Se a empresa atingir um mínimo de 80, ela está elegível a se tornar uma empresa B. E o que é essa elegibilidade? Primeiro, é como eu falei antes, sair
da intenção em firmar compromisso. Então, o maior compromisso que essa empresa assume é uma mudança estatutária, no seu contrato ou no seu estatuto social, ampliando a responsabilidade dos gestores e colocando no seu objeto social o compromisso de gerar impacto social e ambiental positivo. Essa empresa assina uma declaração de interdependência, que é o compromisso de gerar valor compartilhado, não apenas para um agente como um investidor, e ela também tem um pagamento anual de uma taxa dependendo do tamanho da empresa. E ela se compromete a se recertificar a cada 2 anos, porque a barra sempre aumenta, o que estimula essas empresas a progredirem e serem cada dia uma empresa melhor. Então, vamos conhecer algumas dessas empresas. Na comunidade global de empresas B, a gente acredita que a gente constrói relações de confiança que vão regenerar vidas e que vão construir bens públicos globais. Algumas dessas empresas que eu vou compartilhar agora já estão sendo empresas melhores para o mundo. Empresas como o Guayaqui, que atua na tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. Nos últimos 20 anos, o Guayaqui regenerou mais de 48 mil hectares da Mata Atlântica. E nos próximos anos, até 2020, o Guayaqui quer regenerar mais 32 mil hectares. Pode soar música, mas quanto mais chá e erva mate eles venderem, mais lucro eles terão, mais impacto social positivo, incluindo gerando renda e emprego para comunidades locais, e mais impacto ambiental positivo na Mata Atlântica eles vão ter. Esse é um novo tipo de empresa. Empresas como a empresa AB Jussaí, aqui do Brasil, na região de Resende, em que o Jussaí descobriu, através do fruto da Jussara, uma oportunidade de combater o desmatamento causado pela extração do palmito. Então, imagine um tolete de palmito, que pode medir até 70 centímetros e que leva 8 anos para crescer, chega a valer no mercado até R$8. E o fim, a morte da árvore. O Jussaí descobriu, através de um cacho do fruto da Jussara, que é possível dobrar o valor de renda dessa comunidade e, além disso, manter a árvore de pé e produzindo para o ano seguinte. A gente está falando de empresas como a Mãe Terra, a empresa B Mãe Terra, que é super fiel aos seus princípios de 0 conservantes, 0 químicos, 100% integral. A Mãe Terra, num mundo em que é recheado de agrotóxicos, está mostrando que é possível, em escala, fazer diferente. Esse casamento com a Unilever é super importante porque pode permitir à Mãe Terra ir ainda mais longe. E como a maior compradora de orgânicos do Brasil, a Mãe Terra hoje tem uma nova oportunidade de influenciar mudanças no plantio convencional para o plantio orgânico. A Ben Jerry's é uma empresa que está comprometida em gerar valor compartilhado para toda a sua cadeia. Para o produtor, fazendeiro, fornecedor, consumidor, colaborador. E a Ben Jerry's descobriu que é possível desenvolver uma poderosa plataforma de engajamento e de mobilização para multiplicar as causas. Então, é muito comum você ver a Ben Jerry's usando o seu negócio para poder sensibilizar para causas como casamentos igualitários, ou fair trade, comércio justo, ou mudanças climáticas, ou a promoção da paz. Não são apenas essas, existem dezenas de outras empresas B no Brasil e no mundo que mostram que é possível fazer diferença. Aqui em São Paulo, como a da Terra, a Dengo, que abriu recentemente uma loja no Shopping Morumbi, ou Chocolates Ama, a Fazenda da Toca, que inclusive vai estar aqui em algum momento, entre outras dezenas de empresas. Mas não é só na indústria de alimentos que é tão importante que nós estamos promovendo esse impacto e escala. A Natura, por exemplo, foi a primeira empresa B de capital aberto em todo o mundo a se certificar. Em dezembro de 2014, quando a Natura se certificou, um dos fundadores, Guilherme Leal, disse que a Natura estava escolhendo participar da regeneração do planeta. Um dos destaques que eu poderia dizer da Natura é que é uma das primeiras empresas no mundo a incorporar ou a internalizar as suas externalidades, o seu efeito indireto do seu negócio, que geralmente não é precificado. E a Natura passou a incorporar isso no seu modelo de negócio, quantificando o seu impacto ambiental, desde a extração, a produção e a distribuição dentro do seu negócio. E a linha Natura Eco Zucuba, por exemplo, atua com uma espécie específica de árvore na Amazônia que está ameaçada de extinção, podendo possibilitar para essa comunidade triplicar o valor da sua renda, mantendo a floresta viva e de pé. É possível que a árvore valha mais viva do que morta. Esse é o modelo que a Natura regenerativamente está fazendo.
Mas as empresas B também estão criando novos mercados. O Vivenda, aqui na Zona Sul e na Zona Leste de São Paulo, por exemplo, promove a reforma de casas em favelas. A gente está falando de famílias em grandes regiões de vulnerabilidade social e que estão na terceira geração da sua família, há 20, 30 anos, e jamais sequer viram a sua casa pronta. Em 6 dias é possível ver um banheiro pronto. E aí, nessas lojas em que o Vivenda cria, a família tem acesso à reforma planejada, material de construção de qualidade, mão de obra qualificada e crédito. E aí, com isso, em 6 dias, o banheiro pronto, o que a gente acredita que é a grande faísca para a mudança de autoestima dessas famílias. Agora, o nosso maior desafio é como é que a gente pode pegar 125 milhões de empresas que existem no mundo, de acordo com o Banco Mundial, e estimular, encorajá-las a se comportarem como uma empresa B. A gente precisa de 2 coisas. A primeira é alinhar o interesse dessa empresa com o interesse da sociedade e assegurar que essa empresa possa medir o seu impacto social e o seu impacto ambiental com o mesmo rigor que elas medem os seus lucros. Então, o nosso outro objetivo é ajudar que essas empresas do chamado mainstream, que talvez nunca serão B, mas que possam começar a se comportar como empresas B e promover mudanças estruturais. Então, a gente tem hoje 62 mil empresas que usam as nossas ferramentas para começar a medir o seu impacto e reportá-lo para a sociedade. A gente tem mais de 80 fundos de investimentos e gestores de fundos que usam as ferramentas para começar a avaliar como eles podem fazer novos investimentos para não só apenas ter retorno financeiro, mas também causar impacto social e ambiental positivo. A gente tem um outro objetivo fundamental, que é como essas empresas tomam decisões. Grande parte dos erros sistêmicos, das falhas de mercado que a gente tem visto, é causada pela forma como as empresas estão decidindo. E a Lava Jato mostra isso explicitamente. Então, a gente influencia a mudança estrutural na governança dessas empresas. Então, a gente pega os principais elementos do que é uma empresa B e a gente cria um novo tipo legal de empresa. Começamos fazendo isso nos Estados Unidos, criamos as Benefit Corporations, que 33 estados americanos já reconhecem um novo tipo de empresa, com mais propósito, mais responsabilidade e mais transparência. A Itália foi o primeiro país, ano passado, aliás, ano retrasado, a reconhecer esse novo tipo de empresa como uma sociedade de benefício. E hoje, mais de 15 países trabalham essa legislação no Congresso, inclusive o Brasil. Quem sabe, em breve, a gente tem um novo tipo de empresa aqui também. Então, esse novo tipo de empresa é a principal estratégia de advocacy, políticas públicas que nós temos, para que qualquer empresa possa incorporar os 3 principais elementos de uma empresa B e poder se comportar como tal. Então, ela poder colocar um propósito claro e definido de gerar impacto social e ambiental positivo, ela amplia a sua responsabilidade para considerar todos os stakeholders na sua tomada de decisão, não só no curto, mas no longo prazo, e se compromete com alto nível de transparência, medindo e reportando o seu triplo impacto. Um exemplo de uma empresa que fez uma escolha para ser não apenas uma empresa B certificada, mas também se estruturar como esse novo tipo legal de empresa, é a Laureate, que aqui no Brasil tem 12 universidades, incluindo a FMU, a Anhembi Morumbi. A Laureate hoje é a maior empresa B do mundo e se estruturou como uma Benefit Corporation e fez história há pouco menos de um ano, a ser a primeira Benefit Corp a abrir capital nos Estados Unidos. Aliás, a Rosa, eu vi a Rosa por aqui, aí, Rosa. A Rosa é da Laureate, alguém pode, enfim, se tiver mais interesse, conhecê-la e conhecer um pouco melhor do que a Laureate está fazendo em todo o mundo, formando mais de 1 milhão de estudantes para essa nova economia. Outro tipo de Benefit Corporation é a Danone. A Danone se comprometeu, fez um fato relevante no Natal de 2015, dizendo nos próximos 10 anos a Danone vai ser uma empresa melhor para o mundo. E com isso, nós nos comprometemos em certificar e mudar toda a nossa estrutura legal. Começou mudando a estrutura da empresa, se estruturou nos Estados Unidos como Danone Wave, a primeira e a maior Benefit Corp do mundo, 6 bilhões de faturamento, 6 mil colaboradores, e já certificou 4 subsidiárias, França, Espanha, Canadá e Argentina. Quem sabe Danone Brasil em breve. Então, são exemplos de empresas que já estão fazendo e estão mostrando que é possível fazer diferente. O nosso impacto, e é por isso chamamos de sistema B, a gente acredita que o impacto é sistêmico. Desde colaboradores que vão ter um ambiente melhor de trabalho, com mais propósito claro e definido de gerar impacto positivo, consumidores que vão ter melhores escolhas, comunidades que vão poder ter melhores qualidade de vida, o meio ambiente que vai ter um impacto ambiental reduzido e, em grande parte das vezes, mitigado,
investidores que vão poder ter novos produtos para os seus clientes de investimento, né? Existe uma modalidade nova de investimento, que é o ASG, Ambiental, Social e Governança, e que já movimenta trilhões de dólares. Talvez vocês tenham ouvido falar da BlackRock semana passada, que faz gestão de 6 trilhões de dólares e que enviou uma carta para os seus investidos dizendo: oi, a sua empresa não pode apenas maximizar lucro, a sua empresa precisa ter uma missão positiva, de causar impacto positivo. Então, a mudança no mercado de capitais já está acontecendo. Legisladores, como eu mencionei, de novas oportunidades de incidência em políticas públicas. E, por fim, educadores vão ter uma nova forma de formar nova liderança para o século XXI e os desafios que nós temos. Então, a gente vê que essa é uma jornada de super longo prazo. Essa mudança que a gente está conversando aqui, ela não vai acontecer da noite para o dia. Mas é muito importante que todos nós nos engajemos, né? Porque CB não é uma posição, CB é uma direção, né? Não existe empresa B perfeita. Existe empresa B que se compromete todos os dias a ser uma empresa melhor, né? Então, ser B é fazer mais, é fazer melhor, mas, sobretudo, é fazer diferente. Então, eu deixo aqui um convite para vocês conhecerem um pouco mais do Sistema B, através do sistemab.org, conhecerem mais da comunidade global, em especial aqui do Brasil, e pensar que, assim como nós precisamos mudar o nosso modo de produção, nós também precisamos mudar nosso modo de consumo. Então, o consumo é um ato político também. Então, optem por empresas B como uma alternativa para poder manifestar no seu ato político de consumo a mudança que a gente tanto busca. Muito obrigado.